Os Estados Unidos da América realizam pequenas eleições locais atualmente, com a provável eleição de Zoran Mamdani, de extrema esquerda, para prefeito de Nova York. A política americana deve enfrentar novas turbulências. O presidente Trump criticou fortemente o candidato Zoran Mamdani, chamando-o de comunista. Hoje vamos analisar melhor o tema. Vamos ver agora. A mini-eleição local, que servirá como a primeira avaliação intermediária do segundo mandato do governo Trump, foi realizada no dia 4 de novembro, no horário local. Pesquisas de opinião apontam que o Partido Democrata deve vencer na maioria das regiões. Os lugares que merecem atenção são Virgínia, Nova Jersey e Nova York. Todos esses três locais são previstos como vitórias do Partido Democrata. Acho que seria bom focar especificamente na eleição para prefeito de Nova York, deixando de lado as outras coisas. Às vezes penso que talvez uma grande mudança na política dos Estados Unidos possa começar aqui. Na eleição para prefeito de Nova York, Zoran Mamdani é apontado como favorito. Se eleito, Zoran Mamdani será o prefeito mais jovem em mais de 100 anos e o primeiro muçulmano e sul-asiático no cargo em Nova York. Com 34 anos, é considerado muito jovem para assumir a prefeitura. Zoran Mamdani se define como socialista democrático e é considerado de esquerda radical. Ele conquistou o apoio de muitas pessoas ao apresentar propostas ousadas, como o congelamento do aluguel, visando as classes populares de Nova York, que sofrem com o aumento dos aluguéis. De acordo com as pesquisas de opinião atuais, Zoran Mamdani estava em primeiro lugar com 41% de apoio, segundo a pesquisa da Atlas Intel. Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York por 3 mandatos, tinha 34% e Curtis Sliwa, do Partido Republicano, 24%. Na pesquisa da Fox News, Zoran Mamdani e Andrew Cuomo tinham 16 pontos de diferença. Nova York tem a maior taxa de votação antecipada atualmente. Entre 25 de outubro e 2 de novembro, 735 mil pessoas exerceram seu direito de voto antecipado. Considerando que nas eleições de 2021, apenas 350 mil pessoas votaram, esse número é mais do que o dobro. Segundo o The New York Times, essa é a maior taxa de votação antecipada já vista fora de eleições presidenciais. E uma parte significativa dos votos antecipados veio da geração mais jovem, que apoia o candidato Zoran Mamdani. Por isso, Zoran Mamdani deve ser o próximo prefeito de Nova York. Com a possível eleição de Zoran Mamdani como prefeito de Nova York, o presidente Trump iniciou fortes ataques políticos contra ele. O presidente Trump chamou Zoran Mamdani de comunista. O presidente Trump declarou que, se Mamdani for eleito, Nova York será um desastre total, tanto econômica quanto socialmente. Ele afirmou que, se o candidato comunista Mamdani vencer a eleição para prefeito de Nova York, é muito improvável que ele envie fundos federais para sua amada primeira cidade natal, exceto pelo mínimo absolutamente necessário. Ele recebe muitas críticas. O presidente Trump alertou que, se Zoran Mamdani for eleito prefeito de Nova York, o apoio federal à cidade será reduzido. O presidente Trump disse em uma entrevista à CBS dos Estados Unidos que, se tivesse que escolher entre um mau membro do Partido Democrata e um comunista, ele escolheria o mau membro do Partido Democrata. Na verdade, isso indica que ele espera que o ex-governador de Nova York, Cuomo, vença. Zoran Mamdani, candidato, está conquistando enorme popularidade entre os jovens e as classes trabalhadoras de Nova York, promovendo a imagem de um líder jovem. Ele enfrenta questões práticas ignoradas por políticos tradicionais, como crise de moradia, custos de transporte e preços de alimentos, tornando-se símbolo de mudança. A primeira das principais promessas de campanha do candidato Mamdani é o congelamento dos aluguéis. Ele destacou que moradia é um direito humano, não um investimento, e prometeu resolver os aluguéis altos em Nova York. O aluguel em Nova York subiu mais de 40% nos últimos anos, e trabalhadores gastam mais de metade do salário só com aluguel. Ele prometeu congelar todos os aluguéis privados por pelo menos 3 anos, e depois disso, limitar os aumentos para que não ultrapassem o crescimento da renda dos inquilinos. A segunda promessa é a gratuidade do transporte público. Mamdani vê o transporte como bem público e defende que ir ao trabalho não deve ser um fardo. As tarifas do metrô e dos ônibus de Nova York, usados diariamente por milhões de pessoas, aumentaram constantemente, e o peso para as classes de baixa renda só aumentou. Ele sugeriu pedágio urbano, taxa de carbono para veículos grandes e reestruturação do orçamento do transporte para garantir locomoção gratuita a todos. Ele sugeriu criar feiras públicas de alimentos geridas pela cidade de Nova York. Ele afirmou que o governo compraria alimentos em larga escala e venderia barato para aliviar o sofrimento causado pela alta dos preços. Ele disse que abriria lojas primeiro em áreas de baixa renda, os chamados desertos alimentares,
para garantir a alimentação básica. No entanto, para implementar essas políticas centradas no bem-estar, é necessário um orçamento enorme. O candidato Mamdani afirmou que, para garantir os recursos necessários, aumentaria o imposto de renda para pessoas de alta renda e o imposto corporativo, além de introduzir um novo imposto sobre grandes fortunas para bilionários. Ele afirmou que, por meio dessa política tributária, seria possível garantir uma receita adicional de cerca de 9 bilhões de dólares por ano, aproximadamente 13 trilhões de won por mês. A declaração dele de que a economia de Nova York é construída não por alguns ricos, mas por milhões de trabalhadores, conquistou o apoio da geração mais jovem, ao mesmo tempo em que provocou forte oposição do setor empresarial tradicional e dos conservadores. Quando surgiram temores de que ricos e grandes empresas sairiam para evitar impostos, ele afirmou que isso indica estarmos no caminho certo. As propostas de Zoran Mamdani são vistas como tentativa de reestruturar a economia de Nova York e representam mudança geracional e ideológica na política da cidade. É claro que, assim como há grandes expectativas em relação ao candidato Zoran Mamdani, também existem muitas preocupações. Enquanto as gerações políticas e as classes populares de Nova York o veem como um ícone de esperança, o mundo dos negócios e o meio político estão cada vez mais apreensivos em relação a ele. O motivo é simples. Ele é novato na política, com só 5 anos de experiência e pouco contato com o sistema administrativo de Nova York. Isso levanta preocupações sobre se uma pessoa assim pode realmente ser responsável pelo orçamento anual de Nova York, que chega a 112 bilhões de dólares, cerca de 160 trilhões de won, e pela vida de mais de 8 milhões de cidadãos, especialmente as promessas centradas no bem-estar social que ele apresentou, como o congelamento do aluguel, transporte público gratuito e creche gratuita, soam atraentes para os cidadãos, mas entre os especialistas são avaliadas como uma bomba fiscal. A cidade de Nova York já enfrenta dificuldades devido à queda na arrecadação de impostos e ao déficit fiscal desde a Covid-19. Então a questão é se as políticas de aumento de gastos propostas pelo candidato Mamdani seriam realmente sustentáveis. Ele diz que financiará isso com impostos mais altos para ricos e empresas, além de um imposto sobre grandes fortunas. Mas alertam que, se ricos e empresas saírem do estado, a arrecadação pode cair. O campo conservador chama-o de Chaves de Nova York e teme um colapso econômico como o da Venezuela. Até no Partido Democrata, há desconfiança sobre ele. Chuck Schumer, líder democrata no Senado, não apoiou Mamdani, apesar dele ser o candidato oficial do partido. Isso mostra que até no partido ele é visto como radical, por isso mantém distância dele. Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, só apoiou formalmente no fim e não participou da campanha. Até mesmo a liderança do partido teme que sua linha socialista radical possa provocar uma reação negativa entre os eleitores de centro. Integrantes do Partido Democrata acreditam que, se Mamdani virar prefeito, Nova York será uma cidade experimental. Se ele tiver sucesso, a ala progressista pode ganhar força, mas um fracasso afetaria Nova York e as eleições de 2026 e 2028. Trump alertou que, se Mamdani for eleito, Nova York será um desastre e o chamou de comunista. O motivo dessas reações extremas é que a linha política de Mamdani nega frontalmente a ordem estabelecida. Ele prometeu transformar a cidade dos ricos em uma cidade voltada aos trabalhadores, priorizando o bem-estar social e igualdade. No entanto, ninguém pode garantir ainda quais serão os resultados desses ideais diante da complexidade da administração e das questões orçamentárias do mundo real. O problema é que comentam que essa eleição pode prejudicar até o presidente europeu. Pesquisas indicam vantagem do Partido Democrata em Nova York, Virgínia e Nova Jersey nesta eleição local. Esta eleição é vista como um teste para as de meio de mandato em novembro, com o Partido Democrata atualmente liderando a disputa para governador da Virgínia. Em várias pesquisas de opinião, o candidato democrata está liderando com cerca de 10 pontos percentuais de vantagem. A Virgínia é uma região onde muitos funcionários públicos, que foram diretamente afetados pela reestruturação do governo federal e pelo shutdown, acabaram sendo colocados em licença não remunerada. Por isso, a ideia de julgamento do governo está ganhando ainda mais força. O governador da Virgínia é republicano, mas há previsão de que mude para democrata. Na eleição para governador de Nova Jersey, o candidato democrata também está na frente. Claro, a disputa está acirrada, com alternâncias na liderança. Nova Jersey costuma apoiar fortemente o Partido Democrata. Como já disse, espera-se ampla vitória de Zoran Mamdani na eleição para prefeito de Nova York. Olhando para as previsões, a eleição de Zoran Mamdani provavelmente não será apenas uma mudança política para a cidade de Nova York, mas também pode ser um sinal de transformação no cenário político de todos os Estados Unidos. Se eleito prefeito, a ala progressista do Partido Democrata deve ganhar influência e os debates sobre o bem-estar social americano devem aumentar. Especialmente entre as gerações mais jovens e as comunidades de imigrantes, é muito provável que os valores progressistas se espalhem ainda mais. Por outro lado, espera-se que o Partido Republicano e os conservadores definam isso como uma expansão do socialismo e respondam com uma forte reação. O presidente europeu deve usar a situação para unir conservadores e defender proteção dos Estados Unidos da América contra radicais de esquerda, tornando isso o foco de sua estratégia nas eleições de meio de mandato. A eleição para prefeito de Nova York vai além do local, marcando o início
de uma disputa ideológica entre progressistas e conservadores sobre o futuro dos Estados Unidos da América. O que acham das eleições locais nos Estados Unidos da América? Deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.